por incrível que pareça, eu vim trabalhar com índices na B3 por causa do Corinthians. Fazer índice mal feito é fácil, fazer bem feito é muito difícil. A gente tem muito ETF já. Eu fico pensando até agora no paradoxo da escolha, sabe? Do investidor olhar e falar assim, pô, qual que eu escolho agora? Pô, o Ibovespa ele é um bom índice. O mercado brasileiro tem algumas nuances que o Ibovespa retrata. Estamos começando mais um episódio do Stop Loss, os bastidores, e hoje temos pela primeira vez um novo, digamos, stakeholder no mundo dos ETFs, que seria o provedor de índice. É isso, não é, Geraldo? Tá animado aí para esse episódio? Com certeza, cara. Vamos trazer, vamos tentar desmistificar mais um pouco esse assunto ETFs, índices. As pessoas têm um pouco de dúvida com relação o que que é um ETF, o que que é um índice. Então a gente trouxe um profissional aí do mercado para ajudar a gente nessa missão. Boa. E para isso, convidamos o Enio Shade. É Shade? Depois ele vai me corrigir, mas eu acho que é Enio Shade, gerente de produtos da B3. Enio, seja bem-vindo. É Fala Shade ou pessoal, Shade? é shite, Tá, shite. Shade. Pelo menos a gente convencionou a falar assim aqui no Brasil. Eu não tenho ideia de como eles falam na Alemanha, até porque eu perdi Ah, esse contato faz muito tempo, mas a gente fala shite. tá. Eu desculpa aí de ter falado errado. Eu só Tranquilo, chamo de tranquilo, ele, eu não sei o quê, tranquilo. mas tamo junto. Seja bem-vindo, viu? Que é isso, muito obrigado pelo convite. Kobuchi, desculpa as idas e vindas da gente não achar agenda, que bom que a gente conseguiu. Super entusiasmado de falar com você, falar com o Geraldo, grandes referências aqui nesse universo de propagar, né, essa dinâmica, esse produto tão bom que é o ETF. Então, fico muito feliz de participar com vocês, muito bacana ver o projeto também, tenho acompanhado o canal de vocês, muita qualidade, inclusive os shorts aí super legais aí que vocês geraram ao longo do tempo. Muito entusiasmado aí com o nosso bate-papo e tomara que no final dessa conversa o investidor consiga ter mais conhecimento para poder tomar a melhor decisão possível. Excelente. A gente que agradece aí o seu tempo, a sua disponibilidade. Com certeza vai ser um papo muito rico. E para começar, eu queria saber como que você caiu nessa área de índices da B3. Conte um pouco sobre a sua trajetória até a sua posição que você está desempenhando hoje aí. Tá, legal. Hoje eu sou head de índice aqui da B3 e por incrível que pareça, eu vim trabalhar com índices na B3 por causa do Corinthians. Olha só, olha o destino, se não Corinthians? prega peças por causa do Corinthians. Bom, isso começou há muito tempo atrás, quando eu era um moleque ali, vivendo nas ruas ali do Ipiranga, ali jogando bola o dia inteiro, torcedor fanático do Corinthians. Pô, quem cresceu na década de 90 ali, finalzinho, começo de 2000, era muito difícil você ver os gols do time, né? Então, se o time jogava, geralmente não era transmitido, então você tinha que ou ficar ouvindo no radinho, né? Ficava jogando bola na rua, ouvindo no radinho. E para ver os gols, eu ia para assistir o jornal. E eu ficava sentado assim do jornal, só que o jornal tem geralmente três etapas, né? Ele fala de política, fala de economia e depois fala de esporte. Então eu ficava vendo ali a política, depois de a economia, que falava do dólar e falava do Ibovespa. Eu sempre ficava me perguntando, cara, o que que é esse Ibovespa? Por que que é isso? Por que que é o dólar? Por que que não é outra moeda? E aí esperava para ver os gols do Corinthians, via os gols do Corinthians e ia dormir, só que aquilo ficava na minha cabeça, né? E quando fui, né, escolher, eu queria ser jogador de futebol, obviamente não consegui, mas ao longo do tempo, quando eu fui escolher qual profissão que eu ia seguir, eu falei, vou fazer economia. Mas esse negócio do índice sempre estava na minha cabeça, né? E ao longo do tempo, quando eu era muito moleque, comecei a trabalhar de office boy e eu passava aqui na frente da Bolsa de Valores na época, na Bovespa ainda. E eu entrava na biblioteca e ficava estudando o que que era o Ibovespa. Ficava pegando a metodologia com, sei lá, 17, 16 anos, trabalhando de office boy. E aí eu fui fazer economia, o Caraca. tempo foi passando, trabalhei em vários lugares, né? Trabalhei em Santander, Itaú, acho que fiz uma carreira bacana, assim, trabalhei em algumas instituições bem legais, em diversas áreas. Até que eu entrei na B3, na área de tarifação, entrei em inteligência de mercado barra tarifação aqui da B3, fiquei alguns anos ali, vim para produtos e eu tive contato, naquela época, em 2014, comecei a ter contato com os ETFs. E com os índices, obviamente, que eu já gostava muito. E surgiu uma oportunidade, vim pra cá, adorei, né? Falei, pô, demais, adoro índices, vamos lá, vamos. Já gostava muito, é, na faculdade, adorava estudar esse universo também. E aí vim pra cá. Tô aqui há 6 anos, né? Tô há 12 na B3, tô há 6 anos na área de índices, tocando aqui essa inflexão aqui. A gente tá vivendo um momento muito bacana do mercado, né? Onde a gente tá saindo de. A B3 tinha, há 5 anos atrás, na casa de 18 índices, a gente tá na casa agora de 43 índices. Então, Caraca. assim, aumentamos, desculpa, 53 índices, a gente aumentou muito o nosso portfólio.
Esse ano tem, a gente, ano passado bateu o maior número de lançamentos de índices. Esse ano a gente está caminhando para isso. A gente nem começou o ano, a gente já tem um pipeline que a gente já vai ter mais índices lançados na história, sem dúvida nenhuma. Então, assim, tem um otimismo Caraca, muito grande aqui para e o mercado muito aquecido. Então, foi minha trajetória para chegar nesse caraca. lugar aqui. E só uma dúvida, você tem uma criança pequena, não tem uma filha? De quantos anos? Tenho dois agora, nesse inteirinho aí, ó, tenho dois. Ah. E como que você explica para os seus filhos que é um índice e com que você trabalha? O que que eu falo pra ela? Pra ser bem básico, né? Eu falo que eu trabalho com índices, obviamente, e eu sempre faço uma analogia da feira. Eu gosto muito de falar o seguinte: imagina que a gente vai na feira toda semana, todo domingo tem uma feira do lado de casa, a gente vai lá e a gente compra a mesma coisa: banana, laranja, maçã, toda vez. E dá, sei lá, R$ 100 a conta. Obviamente pode ter mais outras coisas, mas sempre compra mesmo, dá R$ 100, deu R$ 100 aquele dia. A gente voltou na outra semana e a conta deu R$ 110. Se você for imaginar, a sua conta da feira aumentou 10%. Se você fizesse um índice de preço, é exatamente isso. Ele aumentou 10% e eu estou comprando exatamente a mesma cesta. Se você for falando de um índice de ação, é exatamente isso. Eu estou compondo todos os ativos ali dentro, como se fossem as frutas, verduras, etc., numa cesta, e estou vendo como que está funcionando o preço ao longo do tempo. Óbvio que você não vai comprar sempre a mesma coisa, né, na feira. Você vai comprar, sei lá, num dia você comprou determinados legumes e verduras, na outra você vai mudar um pouquinho, só que a sua cesta de preço da feira é aquela ainda. E a mesma coisa que acontece com os índices. Se você for imaginar o Ibovespa, ele é uma cesta de ativos, que você pode fazer um correspondente com mercadorias, e aí eu tô falando da feira, mas você pode falar qualquer outra coisa que você tem o hábito de comprar, e ao longo do tempo você vai medindo qual que é a variação do preço. E quando você faz uma mudança, você tem a mudança de preço, mas você também tem uma mudança na composição. Então, por exemplo, o Ibovespa ele muda ao longo do tempo. A cada 4 meses, a gente muda a carteira do índice. Então, tem uma mudança. Isso tem vários critérios que a gente vai discutir um pouco aqui. Tem muita governança, né? O processo da B3 é muito robusto. Tem uma complexidade gigante do ponto de vista de governança. A gente tem sistemas robustos, tem Shadow IT aqui, porque se o índice dá um problema no cálculo do índice, a gente consegue calcular via outros sistemas. Então, tudo isso tá dentro desse emaranhado. Mas eu explico para minha filha desse jeito, tá? Vamos na feira, quanto que a gente cobra, compra aqui de ativos ou de mercadorias na feira, qual que é a variação de uma semana para outra. Eu explicaria assim para ela. Você é o feirante da Bolsa de Valores que dá a cesta completa para o investidor, praticamente, então. Exatamente isso. E aí, se você for fazer essa analogia, imagina que você tem alguém na feira que faz toda a compra para você. Você não precisa ir lá. Eu vou fazer a compra para você. Eu compro tudo para você. E olha que bacana. Aí vamos fazer o Ibovespa, que é uma feira ampla. Então o Ibovespa compra um pouquinho de tudo. Agora, aí o Kobuchi, ele gosta. O Kobuchi, o Geraldo, eles gostam ali de frutas mais saudáveis ou frutas orgânicas. E aí vamos falar que essas frutas orgânicas são os dividendos. A gente tem o índice de dividendo aqui. A gente tem o IDIV, que é o índice de dividendo, e tem o Ibov Smart Dividendo. Você está selecionando um pouco melhor os ativos que estão lá dentro. Ou selecionando um pouco melhor, você está selecionando de uma forma diferente, para uma percepção diferente para um tipo de investidor. E a mesma coisa ali da feira. Você tem várias nuances, vários tipos de clientes, vários tipos de pessoas ali. Tem pessoas que tomam caldo de cana, tem pessoas que não tomam. Então, mais ou menos assim. Tô É dando para risada dizer que que meu tem filho uma lista. adora. Eu tô dando risada que meu filho adora caldo de cana. Por isso que eu tô lembrando dele pedindo caldo de cana toda vez que a gente vai na feira. Complementando, daria para dizer que tem uma lista somente de frutas da feira, uma lista somente de verduras, uma lista somente, enfim, de outros tipos de produtos, né? Então dá para mais Perfeito, ou menos fazer um complemento, digamos assim, com essa analogia que foi muito boa. exatamente isso. Você tem ali diversos recortes que você pode contribuir ali para endereçar o que você precisa na sua vida, né? Então, Uhum. se tem pessoas que precisam de vitamina C, vai comprar mais laranja. Se precisa de potássio, vai comprar banana. E aí que no final do dia é o investidor. Se tem um investidor que ele já maturou a carteira dele, ele quer viver de dividendo, ele consegue comprar um índice de dividendo via ETF. E esse ETF, ele está pagando proventos, né? A gente tem essa novidade no mercado brasileiro que é recente, né? De alguns 2 anos, Uhum. 3 anos atrás. E ele pode comprar aquilo e falar, pô, tô ganhando aqui a minha renda passiva aqui de algum jeito. Ou se não, você tem um outro extremo. Você tem, por exemplo, o nosso índice Bovespa Smart, o High Beta, né? Que é o que a gente tem um ETF, que ele é um índice que vai ter mais oscilação. Dependendo do seu estágio de vida, você vai querer ele em detrimento de outros. Tem, por exemplo, a gente tem o Ibovespa Low Vol. Então você tem Uhum. várias nuances Várias aqui para coisas. o investidor poder atuar. Ô, Engel, tu comentou que a B3 agora ela está com 53 índices, né?
E como é que é a ideia para criar esses índices? Digamos, ele parte, digamos assim, de uma gestora de ETF que quer, digamos, replicar uma estratégia ou construir uma estratégia, ou vocês também montam uma estratégia e colocam como na prateleira, ó, a gente tem esse índice aqui, quem quiser utilizar, ele está disponível. Como é que é esse processo de criação dos índices? Legal. Para responder essa pergunta aqui, eu vou voltar um pouquinho no passado aqui, quando a gente teve o primeiro índice que foi lançado, que foi o Dow Jones, ele foi lançado por um jornalista e um matemático, né? Então, que inclusive leva o nome ali Dow Jones ali do índice, até Uhum. hoje. No final do dia, e aí, para mim, a grande beleza dos índices, ele reflete o comportamento humano, né? Ele reflete o índice, seja qual for, seja o IPCA, seja o PIB, ele está refletindo o comportamento humano, seja por aumento do preço por conta de oferta ou demanda, ou o PIB por conta da produção, ou, por exemplo, não sei se vocês viram que tem um índice da pizza que o pessoal está medindo em relação à CIA, porque quando tem algum ataque grande dos Estados Unidos eles conseguem mensurar o quanto está sendo comprado de pizza ao Um redor aumento o pedido de do número de pizzas, né? Pentágono. Exato, que aí vai É. acontecer alguma coisa assim. No final do dia é comportamento humano, índice é comportamento humano. Isso que me chama tanta atenção, isso que eu falo, pô, isso aqui é muito legal. Isso que eu falo, poxa, vamos fazer alguma coisa bacana aqui pensando nesse aspecto. E aí, quando eles fizeram isso lá atrás, eles fizeram justamente porque eles falaram o seguinte: eu preciso de um indicador fácil e rápido para as pessoas assimilarem o que aconteceu no mercado. Eu não posso ficar falando o universo inteiro de ações que subiu ou caiu, etc, etc. Se eu chegar para você e falar o seguinte, cara, qual que foi o preço da feira desse domingo para o domingo passado? Subiu ou caiu? Eu não posso ficar falando do preço de todos os alimentos. Tem que falar, cara, o preço universal aqui foi sei lá, 2% de aumento. E a mesma coisa quando eles criaram aquele indicador. Em 1884, 1885 ali, que eles perpetuou. E ao longo do tempo, o mercado foi expandindo. E aí a B3, em 1968, um dos primeiros índices do mundo foi o Ibovespa, né? Então a gente tá, quando você pega os principais índices do mundo, o Ibovespa tá ali desde 1968 sendo calculado. E a B3 vem, ao longo do tempo, sendo pioneira nas inovações, né? Então a gente lançou o Ibovespa, a gente lançou outros índices, por exemplo, de sustentabilidade, o ISE é um dos primeiros, de sustentabilidade, o IDiversa, né, que é o índice de diversidade nas companhias, é um dos primeiros do mundo com esse nicho tão amplo. Então, assim, sempre tem esse pioneirismo, e aí tem um outro aspecto, que a B3 também, ela tem cada vez mais se posicionado como o universo de índices do Brasil, né? Porque a gente está numa fronteira saindo da renda variável para a renda fixa, né? A renda variável local a gente é muito forte. Agora a gente está indo para renda fixa local de uma forma muito intensa. Esse ano vocês vão perceber que a gente está entrando muito forte. No final do ano passado a gente já deu alguns ensaios disso daí. E aí, como é que funciona essa tratativa, tá, Geraldo? A gente tem essas nuances que você falou, é exatamente o que acontece. A gente tem um cardápio aqui de índices que Uhum. o gestor pode olhar e falar o seguinte: ó, eu gosto muito aqui desse tipo de estratégia e eu vou lançar isso aqui. E tem também ele podendo fazer alteração, porque ele tá pegando o cardápio, mas ele também tem o seguinte, cara, eu tô olhando o seu prato aqui, só que eu queria tirar a cebola. Não gosto da cebola. Vamos tirar aqui e colocar um pouco mais de pimenta? Vamos fazer, Dá uma personalizada. vamos dar uma personalizada? Isso acontece muito. Então, inclusive, a gente está num estágio do mercado brasileiro que a gente já tem bem pulverizado a renda variável. Então, o que está acontecendo agora são índices quase que smarts, índices mais segmentados, com uma diferença maior para o investidor um pouco mais sofisticado. Então, assim, é isso que a gente tem notado. Isso vale tanto para renda variável, isso é notório, tá? Na renda fixa, a gente também está percebendo esse movimento. A gente está entrando na renda fixa de uma forma muito forte e a gente está percebendo que o mercado tem dois aspectos, tá? A gente não quer fazer mais do mesmo. A gente quer fazer coisas com qualidade, coisas que diferenciem os nossos índices. Isso é muito difícil porque a propriedade intelectual dos índices ela mora na marca dos índices. Então, são nuances ali que a gente tem que trazer para o índice para que ele tenha um diferencial. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem várias formas. Tem a forma que o nosso índice está na prateleira. Às vezes, Uhum. o nosso time de research aqui faz uma pesquisa, identifica qual que seria um índice interessante e pode lançar, ou a gente pode falar bilateralmente com o cliente, que a gente já sabe que ele tem um tipo de interesse, e ele lança um produto, ou a gente deixa na prateleira. E tem também o cliente pedindo pra gente. Acho que aqui tem vários formatos, tá? E a gente está preparado para todos, né? Inclusive, a gente lançou
em 2022 o índice on demand, que é justamente nesse formato. Que é o cliente vindo aqui batendo na porta falando, poxa, eu quero um índice assim, assim, assado. Então a gente vai e configura para ele. Vai lá e começa todo o desenvolvimento do índice de acordo ali com a estratégia que o cliente tem mais ou menos em vista ali, né? Perfeito. O Ibovespa é o índice mais famoso do país, né, do Brasil. E ele foi criado com o objetivo da galera conseguir investir no Ibovespa ou para o William Bonner falar no Jornal Nacional quanto que rendeu a Bolsa Brasileira, daí ao invés de falar de todas as ações, ele fala do Ibovespa. Vamos só lembrar que o Ibovespa foi criado em 1968 e 68 e a gente estava longe ainda de ter os ETFs, né? A gente estava longe, inclusive, de ter os fundos passivos ali que o Joe Bogle inaugurou. Então, assim, Exatamente. os índices, eles iniciaram, e aí essa trajetória também que eu falei um pouco do mercado americano, eles iniciaram como uma referência. Ó, eu tenho uma referência do mercado. Para quê? Porque ele, de uma forma simples, rápida, a pessoa consegue assimilar para ver como que foi o mercado, como que está a temperatura, e também consegue atrair, né? Porque você começa a ficar familiarizado. Então, pô, isso aqui, o mercado financeiro, quanto que fechou? As pessoas começam a ficar mais próximas para entrar um pouco no mercado de ações. Isso acontecia naquela época. E os índices, eles começaram a ser usados primeiro para derivativos. Então, eles foram usados primeiro para derivativos para depois começarem a ser usados pela indústria passiva. Então, você tinha muita opção sobre os índices futuros, principalmente no mercado internacional, tá? No mercado local, a Uhum. gente desenvolveu a nossa indústria de derivativos muito forte, na década de 80 90. Mas no mercado americano, no mercado europeu, já existia muito em cima dos índices. E ao longo do tempo, aí começou a ter uma mudança, né, no final da década de 80, 90 ali, a gente começou a ter os primeiros fundos mútuos, os primeiros ETFs, e aí a coisa virou. O índice deixou de ser uma referência exclusivamente, deixou de ser um aspecto usado para derivativos, para entrar no que a gente tem chamado bastante de uma indústria indexada, que é o fundo indexado, que é o ETF, que nada mais é que o gestor ele olha para a carteira do índice e ele vai replicar exatamente aquilo que está acontecendo no índice. E essa é a grande beleza dele. É por isso que o custo dele é tão mais baixo, né? Então, por isso que a gente Uhum. olha, né, para ele e fala, poxa, isso aqui é muito bom para o investidor. Isso aqui realmente o investidor deveria olhar com muito carinho, porque o custo é muito baixo para replicação, né? O turnover é muito baixo, o custo é muito baixo. Então, a taxa de administração fica muito atrativa para o investidor local. Como ele é um fundo listado em bolsa, o valor mínimo da aplicação dele é muito menor do que você precisa, por exemplo, para comprar um ativo puro, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem, por exemplo, eu quero replicar a carteira do Ibovespa. Pô, se eu comprar todos os ativos da carteira do Ibovespa é muito caro. Mas se eu for comprar uma cota de um ETF que vai dar oscilação do Ibovespa para mim, eu vou pagar R$ 100, né? Tem até menos ali dentro do mercado. Sem contar a complexidade, né? Imagina comprar com os pesos tudo certinho, O é humanamente operacional, o impossível. operacional ainda O é muito operacional grande. também complica. E eu gosto de dizer também que a gestão indexada ela acaba tirando um pouco a emoção desse processo de tomada de decisão, digamos assim, né? Porque o ETF, ou o fundo que se propõe a replicar aquele ETF, ela vai seguir aquelas regras que estão dentro ali, aquela lista de ativos, aquela cesta de ativos, não vai se importar muito com o que está ocorrendo, digamos assim, né? Vai literalmente acompanhar o comportamento do que está ocorrendo no mercado só. Perfeito, é isso aí. E é só falar aproveitando do custo, que ele falou que o custo é muito Ah, baixo. Porque é só replicar as regras e apertar o botão. Não preciso contratar o gênio de Harvard que vai pegar a bola de cristal e vai adivinhar qual que é a ação que vai mais bombar, etc. É só seguir as regras. O meu ponto é, é um puta de um trabalho fazer e Muito. criar um índice a cega. É um trabalho que tem que pegar muitos estudos, fazer vários backtests para chegar nesse índice para depois colocar, né? Então, é barato, mas para desenvolver um índice, vamos combinar que são É muitas muito trabalhoso. cabeças e é um É muito negócio trabalhoso. surreal, né? quanto É, eu, tempo, eu, Enio, tu acha que leva para, digamos, na confecção? Eu acredito que deve variar bastante do nível de complexidade, mas para o pessoal ter uma ideia, quanto tempo leva para desenvolver um índice assim de mercado? legal. Eu vou parafrasear aqui o Kaique que teve aqui com vocês e falou o seguinte, né? Ele falou para ETF, eu vou falar para índice, tá? Fazer índice mal feito é fácil, fazer bem feito é muito difícil. Ele leva muito cuidado. Isso vale para ETF também, tá? Porque para você fazer essa engrenagem funcionar, você demora muito. Você precisa ter vários aspectos. Tem aprovação da CVM para os ETFs, tem aprovações internas para o índice, né? O índice segue um rito de governança muito forte aqui na B3. Aí eu vou responder sua pergunta da seguinte forma: se é o índice que a gente já tem um motor de cálculo pronto, o que que é motor de cálculo? A gente fala o seguinte: o mercado de ações, eu tenho um motor de cálculo pronto, porque a B3 nasceu com ações inserida. Então a gente tem um motor de cálculo. Eu consigo fazer isso em 2 horas para você.
várias simulações. Então, você fala o seguinte, poxa, eu quero fazer um índice low vol com high beta ou, sei lá, com dividendos misturado, tudo junto. A gente consegue fazer muito rápido. Óbvio que assim, eu tô falando 2 horas para ter todos os backtests, mas aí a gente trabalharia, explicações, etc. Daria, cara, alguns dias para ter o material pronto para você falar, ó, vou tomar a decisão. É muito rápido. Quando a gente parte de uma iniciativa do zero, então imagina que tem uma classe de ativo que a gente vai começar a fazer um índice. Eu não vou citar nenhuma específica, mas imagina que tem uma classe de ativo. Eu vou ter que ter acesso a essa base, eu vou ter que conhecer essa base, vou ter que fazer análise para ver se tem liquidez, porque o índice também é isso. Eu tenho que ter tem que ter um ativo que tenha negociação quase todo dia. Tirando algumas exceções, tá? Mas grande parte eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter recorrência. Então, tem várias etapas que eu tenho que fazer ao longo do caminho. Quando eu tenho esse tipo de situação, Geraldo, aqui vai variar bastante. E eu vou te dar um exemplo. A gente lançou o Ibovespa B3 BR+, que ele é o Ibovespa mais amplo, com BDR de empresas brasileiras listadas lá fora. Isso envolveu muita coisa. Envolveu pedir autorização da bolsa lá de fora, para a gente poder fazer o índice. Envolveu contratar um vendor para receber as informações lá de fora de uma forma robusta, confiável, periódica, para eu poder. Porque a gente, não sei se vocês vão lembrar do cálculo, mas eu considero a negociação lá de fora, somo com a negociação aqui desses papéis, para poder calcular a liquidez específica para fazer a minha linha de corte, o que entra e o que não entra no índice. Então, eu faço várias análises. Isso demorou, porque você tá vendo o tanto de operacional? Não tô nem falando do índice, eu tô falando do operacional de entrar em contato com a bolsa, de falar Nacional. com o vendor, o cara vai me passar um preço, eu vou ter que ver se o preço cabe, eu vou ter que negociar o preço, qual que é o sistema que eu vou conectar, sabe? Vai vir via API, vai vir via FTP, sabe essas coisas de tecnologia? Você transcende um pouco, tem um motor aqui grande antes desse carro andar, sabe? De falar, pô, vou colocar um carro de pé e esse carro tem que aguentar muito. Porque Uhum. vocês sabem muito melhor do que eu, esse é um aspecto de longo prazo. Índice, a gente não cria índice para a gente tirar ele da prateleira. Aliás, eu nunca. Desde que eu tô aqui, a gente não descontinuou nenhum índice, a gente não descontinua índice. A gente quer perpetuar, a gente quer medir, mensurar e que ele perpetue ao longo do tempo, para as pessoas ganharem conhecimento, né, ter uma indústria indexada, ter derivativos. Então a gente faz isso pensando no longo prazo. Então tem todo esse cuidado para a gente não cair ali no cálculo e depois a gente ter um problema no dia a dia do índice. Ficou claro aqui para você? Não, cara, com certeza, cara. Dá para ver que realmente é um processo bem complexo, não envolve somente a construção em si do índice, ou seja, do backtest, para ver se a estratégia funciona, tem toda a parte, a É. burocracia toda por trás, né? Que E acaba decidir. também levando muito É. tempo. Deixa eu dar uma informação legal aqui também. Quando a gente vai rodar um novo índice, a gente faz dezenas de simulações. Dezenas de simulações. E cada etapa do índice, a gente tem que falar por que que aquela etapa é assim. Então, por que que eu estou usando por exemplo, um volume médio de negociação acima de 200 milhões? Por que que eu estou fazendo isso? Ah, porque isso aqui, ele corta a base inteira do mercado no primeiro quartil. São essas coisas, Uhum, aí nesse nível. Então, toda etapa que você vê, por exemplo, quando você pega a metodologia do Ibovespa, ele tem várias etapas, né? Qual que é o universo elegível, que tem ações e units. O BR+, tem ações e units e BDRs de empresas brasileiras. Aí depois você vai abrindo, cada passo daquele tem um porquê. A gente sempre fala, qual que é uhum, o porquê que você está fazendo isso? Então, essa dinâmica, a gente roda. Então, uma vez que você fez tudo isso, você vai rodar várias simulações. Porque você vai rodar uma simulação mudando somente o intervalo que você vai pegar de ações, vai aumentar o número de ações. Aí você vê como é que vai ficar o turnover, vê como fica a rentabilidade, o risco. Você vai fazendo vários aspectos. O tamanho do mercado que você está mensurando. Não é só rentabilidade um índice. Um índice que paga bons dividendos, ele às vezes a melhor métrica para você olhar ele é o dividend yield. Não necessariamente a rentabilidade por si só. Obviamente você tem que olhar, mas você tem que olhar outras variáveis. O low vol, não adianta o low vol ter uma rentabilidade absurda e a volatilidade dele tá maior que o Ibovespa. Concorda? Tem que estar menor. Então, sim, isso não assim, faz sentido o índice, né? senão não faz sentido o índice. Então, tudo isso faz parte de um aspecto muito grande. É como se fosse um chefe preparando o prato. Ele vai fazer vários testes para ele falar, pô, aqui tá do jeito que eu quero. Eventualmente, você está fazendo um prato, você está cozinhando com o cliente do lado. E o cliente às vezes Uhum. fala, não, eu gostei disso aqui. Você fala, pô, mas não tá pronto, não, mas eu gostei. Então tá bom, vamos lá lançar. Se você gostou, tá bom, bora. Aí a gente vai deixando algumas outras fórmulas aqui e compreensões para que a gente vá lançando índices melhores ao longo do tempo, né?
Eu acredito que até pequenos filtros já devem mudar muita coisa nesses backtests, né? Por exemplo, começando com filtro de liquidez. Acho que só mudando o filtro de liquidez já amplia ou já diminui o universo de ativos, enfim, de Muito, empresas investíveis, que já muda todo o muito. contexto da construção do índice, né? Bastante, bastante. O Enio, tu até comentou, a gente ia fazer uma pergunta, mas acho que até tu já respondeu, né? Teve algum índice que vocês acabaram, não, cara, esse índice aqui não deu certo, não foi bem construído, não, digamos, não teve, digamos, uma aceitação, digamos assim, e acabaram tirando ele da prateleira, ou os índices aí que a B3 construíram, todos eles ainda estão aí na prateleira? A gente, todos os itens que a gente construiu estão na prateleira, mas a gente revisa bem os índices. Então, tem um processo periódico de revisão dos índices. Não que a gente faça a revisão, tá? Mas sim, a gente olha como, pô, como é que tá funcionando esse motor aqui? Tá, ele tá ainda respondendo como deveria? Ele ainda é um carro 2.0? Ele ainda tá entregando o que ele deveria entregar? A gente sempre faz isso. Mas as mudanças Uhum. acontecem esporadicamente. Um exemplo aqui. O Ibovespa, ao longo desses, né, mais de 55 anos, ele foi mudado uma vez a metodologia dele. Uma vez. Acho que 2013 ou 2014, né? 2012 e É. 2013. Uhum. Só que a gente avisou em 2012, mudou em 2013, né? Foi faseado. Então, assim, Uhum. tem muito cuidado com o Ibovespa. Só que a gente está sempre de olho. Sempre de olho. A gente está sempre olhando. O Ibovespa, inclusive, que ele é a joia da coroa, a gente está sempre olhando. Uhum. Inclusive, é, recebendo feedbacks do mercado, internalizando, rodando simulações, porque a gente tem. Imagina que a gente é uma provedora que lança novos índices, mas também tem que olhar com muito cuidado para os índices existentes. A gente tem dois índices que são muito grandes no mercado brasileiro, o Ibovespa e o CDI. O CDI também é um índice nosso, que a gente olha com muito cuidado. Então, quando a gente está falando do Ibovespa, a gente escuta, cara, quase que, sei lá, semestralmente, pessoas vindo falar com a gente, pô, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Fala, cara, vamos conversar, vamos colocar aqui, faz sentido, não faz? A gente faz alguns estudos É. pontuais. Então, assim, Que é a a gente não referência do teve. mercado brasileiro, né? É isso aí. A gente não teve nenhum que a gente terminou o índice, por si só. Aqui também tem muito a ver com o cuidado que a gente tem na criação dos índices, né? A gente cria com muito cuidado. A gente, eu tive algumas vezes, para não falar tipo, dezenas de vezes, que alguém bateu aqui na porta. Vamos criar um índice assim, assim, assado? Eu falei, vamos em frente, vamos estudar para ver se dá. E não era possível. A gente falou, cara, não consigo fazer. O cara, e eu tive até cliente falando para mim, eu vou lançar um produto, porque pra gente é o melhor dos mundos, para quando a gente pensa no índice, né? Porque a gente faz todo o índice, a gente materializa a nossa receita quando eu vendo o índice para um produto financeiro, para um ETF, etc. Uhum. Quando a gente tem um cliente pedindo, esse peso fica muito maior pra gente. A gente teve que falar não algumas vezes, falar assim, eu não consigo fazer porque a qualidade do dado não é boa, porque eu vou ter um problema lá na frente. Isso eu não quero. Isso é o tipo de situação que a Uhum. B3 não vai entrar. Isso é muito bom, porque eu acredito muito isso na pessoa física. Então eu fico aliviado e falar, pô, é isso, estamos super alinhados, B3. Não, isso é importante, né? Porque eu acho que até mesmo os ETFs, né, eles vendem muito essa imagem de transparência. Então, ou seja, quando alguém investe num ETF que replica o índice, a gente espera que aquele ETF ali não vai mudar de estratégia, não vai mudar de metodologia, ele vai continuar seguindo aquela metodologia, né, que já foi testada, retestada. Então, como os Perfeito. ETFs têm muito dessa parte de transparência, né, faz total sentido. É isso aí. Nossa. Mas já que o Enio falou que no AB3 não teve nenhum fracasso de lançamento, eu quero saber um que o Enio queria muito, falou, puta, só que não conseguiu lançar porque teve alguma barreira que não deu certo. Não, Alguma... eu vou refrasear só um ponto, tá, da pergunta passada. A gente teve índices que a gente lançou e que o mercado não usou. Isso aconteceu. Mas a gente não Uhum. descontinuou o índice. A gente Ah, entende que é um índice que tem que estar na prateleira. Sabe aquele. é, o restaurante que tem no cardápio, aquele prato que todo mundo pede? Ele pede. Geralmente as pessoas pedem as mesmas coisas. aham. E tem aquele tipo de prato que o pessoal não pede tanto. Mas ele tá lá. A gente acha que é importante, ele tá lá. E eventualmente, se alguém quiser, ele vai ser Mas, usado por mas o alguém. sucesso é só quando uma gestora vai lá e meio que compra o índice para criar o ETF, porque às vezes o índice é que nem lá atrás. Só pode ser um negócio como termômetro para análises, para ver como está o mercado XPTO, e não somente para ter um ETF para tal, mas é uma informação muito relevante que o mercado precisa ter. Isso não seria Perfeito. uma caso de sucesso? Sim, sim. Esse é um sucesso intangível, certo? Porque você tem um sucesso, você até consegue mensurar a disposição e etc. Isso é importante. Mas o sucesso financeiro está atrelado a gente conseguir um gestor capturar aquilo e fazer um produto.
Então, assim, Tá. são essas dinâmicas. Então, eu só tô falando para você porque, assim, pô, a gente tem 53 índices. Claro, se os 53 índices foram top hits, não, a gente teve algumas coisas que a gente lançou, tá na prateleira, em algum momento a gente entende que vai ser usado pelo mercado. Tá ali. E aí, fazendo um paralelo também, você fala, pô, 53 é muito? Não, 53 não é muito. A gente vai fazer muito mais. E aí, quando você faz um comparativo, por exemplo, com a SAP, eles calculam mais de 1 milhão de índices por dia. A gente vai chegar em 1 milhão? Talvez no mercado brasileiro não, mas a gente pode extrapolar aqui, e dependendo de como o mercado, a B3 avance nesse universo, a gente vai ter centenas de milhares aqui para. É meu sonho aqui, tá? Então, um dia de cada vez. E aí, voltando aqui, o que eu gostaria de fazer, Kubuti, um índice que eu gostaria muito de fazer, na verdade, são índices que a gente está falando muito com o mercado, são ETFs que têm surgido como uma tendência que eu acho que nos próximos anos vão, sem dúvida nenhuma, fazer com que o mercado, com que os investidores tenham mais interesse por ETF, que é você ter índices e ETFs, consequentemente, híbridos, né? Multi-asset, multimercado. Então você ter uma composição ali, Ibovespa e DIV, com TPF, com exposição a dólar, com essa dinâmica que o mercado, o investidor fala o seguinte, cara, eu vou comprar um só e não me preocupo mais. Porque o ETF depois ele vai fazer todo o trabalho pro investidor, entendeu? Então, isso aqui é um nicho que vai se perpetuar ao longo do tempo. E assim, a gente vai, nos próximos, né, períodos aqui, tá olhando com bastante carinho para esse tipo de iniciativa. Boa. Não, A gente já legal. tem alguns aí, né? Alguns que já estão com renda fixa, com renda variável lá fora, etc. Mas ainda são Perfeito. muito poucos, né? Mas eu acho que essa é a tendência mesmo. Porque o ETF é simplicidade. E no momento É que eu quero simplicidade. simplicidade, se eu puder colocar num ETF só e estar exposto em diversas classes de ativos, não só duas, pode três, quatro, cinco, pô, ia ser excelente. Porque o cara só num produto só já está super alocado. Hoje, na minha carteira, precisa ter uns seis, sete ETFs, previdências, para eu estar com uma bela diversificação. Pô, se tiver um produto só, ia ser fantástico, né? Seria maravilhoso. Não, e acho que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, devagarinho a gente vai chegar lá. O mais importante é que a gente tenha, dentro dessa nossa estrada aqui, que a gente vá consolidando o mercado, sabe? Que a gente tenha consistência em todos os produtos que a gente tem lançado. E você falou de 6 ou 7 ETFs, a gente tem mais de 170 ETFs. A gente tem muito ETF já. Eu fico pensando até agora no paradoxo da escolha, sabe? Do investidor olhar e falar assim, pô, qual que eu escolho agora? Porque ele está chegando nesse nível dele falar o seguinte, pô, eu tenho muita coisa aqui no cardápio, sabe? E aí que entra, acho que o trabalho aqui de vocês de uma forma muito intensa, né? Que é o assessor, é o consultor, a pessoa que vai nortear o investidor, porque no final do dia o investidor não vai ter tempo para poder analisar todos. Você vai ter que dar o guidance para ele. E aí também mora o valor de vocês no dia a dia, né? Não, com certeza. Coelho, vamos lá. Hoje, pelo menos por norma no Brasil, né, todo ETF é obrigado a replicar um índice de referência. A gente já sabe que está umas discussões na CVM aí para criar até ETFs, gestão ativa, enfim. Mas hoje todo ETF vai replicar ali um índice de referência. Existe como é que é a interação entre a gestora, certo, e vocês, digamos que caso uma gestora opte por um índice da B3, tem alguma ajuda por parte da B3 para conseguir fazer esse rebalanceamento, ou simplesmente vocês vão divulgando as cestas e a gestora que vai tendo que realmente ter o controle lá de Tá manter bom. exatamente ali conforme o índice? Isso você tá falando de um ETF 100% passivo ou de um ETF ativo? Não, 100% de um ETF passivo, Tá indexado. Vamos bom. pegar, por exemplo, É, assim, um ETF de um índice criado pela B3 como o tá próprio bom. Ibovespa, né? Então a gestora ela vai replicar o índice. Como é que funciona essa interação? A B3 vai, digamos, divulgando sempre a cesta de ativos e a gestora que vai Legal. tentando manter aquela mesma aderência ou tem alguma conversa, alguma interação ali para conseguir manter essa aderência, digamos, das cotas, né? Legal. Como é que funciona, né? Uma vez, e aí a gente está fazendo todo o enredo, né? A gente fez a criação do índice aqui, a gente contou um pouquinho como que funciona, a gente contou as idas e vindas com as gestoras. Uma vez que você fez todo esse trabalho, que é, sem dúvida nenhuma, a parte mais difícil de todo o processo, uma vez que você colocou no ar, o gestor ele vai comprar, vai fazer a emissão, né, do ETF, vai comprar todos os ativos, e ele vai ser negociado no mercado secundário. Uma vez que ele comprou a cesta do índice, e aí vamos supor que ele está ali aqui no dia 14 de janeiro,
ele vai levar isso, essa mesma cesta, ao longo do tempo, até o que a gente chama de rebalanceamento. O rebalanceamento Uhum. do Ibovespa acontece 3 vezes por ano. No começo de janeiro, ele já foi agora, né? Agora na primeira segunda-feira de janeiro. Depois ele acontece na primeira segunda-feira de maio, depois em setembro, tá? Então ele segue essa dinâmica. Daqui de janeiro até maio, o gestor ele vai acompanhar a carteira. Acompanhar. Obviamente que o que acontece? A gente tem no meio do caminho os eventos corporativos, que são mudanças que as companhias podem fazer ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma companhia pode deslistar, ela pode sair da B3 e ela está no índice. O que que ela vai fazer? Então a gente faz um tratamento, está escrito no nosso manual o que a gente vai fazer. A gente tira ela do índice, como se o gestor estivesse vendendo ela, e recompra todos os outros ativos que ficaram na carteira. Tá vendo? É uma indústria indexada, que a gente chama de passiva, que teoricamente o gestor é passivo, não precisa fazer nada, mas precisa. Então aconteceu um evento corporativo. E no Brasil acontece muito. E esse é um evento que eu falei pra você, que é um evento rotineiro, né? Tem ter saídas de empresa, entradas de empresa, isso é normal. Então a gente já tem sistemicamente tudo pronto. Só que você tem alguns tipos de eventos corporativos que a gente chama de complexos, que no Brasil tem muitos complexos. Que é uma empresa que, poxa, eu vou trocar ação por um fundo de investimento imobiliário, eu vou trocar ação por duas de outra empresa, sabe? Aí você, pô, você fala, vou colocar essa empresa no índice, não vou colocar. Então, aí você tem esses tipos de aspecto que faz com que a nossa interação com o gestor seja muito ativa. Porque o gestor às vezes fala, vocês viram? Ele manda mensagem no WhatsApp, eu mando mensagem, manda um e-mail falando, você viu que teve um evento, vai ter um evento assim, tal dia, tal empresa? A gente junta o nosso operacional. A gente tem um canal de comunicação no site do índice, que é uma agência de notícia de índices, que a gente vai postando lá tudo que a gente vai fazer nos índices. Ah, Então o legal. gestor ele fica vendo aquilo. Ó, o que a gente vai fazer no Ibovespa para esse evento? Então saiu ofício circular. Então a gente tenta manter um over communication aqui muito grande com os clientes, justamente para não ter nenhum impacto, porque a gente sabe, e isso é uma coisa muito legal da nossa regulamentação, que o ETF ele não pode descolar do índice a rentabilidade, ele precisa ficar muito colado, que é um aspecto que não existe em todos os mercados. O mercado americano, por exemplo, não existe. Então aqui, pela CVM, tem que ter o que a gente chama de tracking erro mínimo. Então o administrador ele vai mensurando isso. Então o gestor tem muito cuidado, o que é mais um aspecto de vantagem aqui para o nosso ETF do mercado local. Então funciona mais ou menos assim, tá? Então essa é a dinâmica dos rebalanceamentos que acontecem. Quando você pega os provedores lá de fora, você tem algumas diferenças, porque às vezes eles fazem. Porque o que a gente está fazendo aqui no Brasil é uma mudança completa da carteira a cada 4 meses, né? Então eu faço uma mudança completa. Eu vejo quem vai entrar, quem vai sair e tal, tem um turnover. Tem algumas provedoras que fazem o que a gente chama de só uma mini mudança, que ele fala o seguinte: passou tantos meses, eu olho de novo a carteira e eu vou reponderar os elementos que estão na carteira, eu não vou trocar ninguém que está na carteira. Então tem essa diferença, tá? Sim, não, interessante. Não, tu falou, levantou um ponto agora que eu achei interessante, eu não sabia dessa informação. Aqui no Brasil, eu sabia que a CVM ela monitora nessa aderência da cota de mercado com a cota patrimonial, mas lá no exterior, então, digamos, teoricamente não teria esse acompanhamento da, não sei se é a SEC que vai fazer isso lá nos Estados Unidos, não teria esse Então, acompanhamento. a gente fez esse estudo faz uns 2 anos, não tinha na época. Inclusive, Uhum, a gente queria por alguns motivos. A gente estava vendo como funcionava o mercado americano, principalmente pensando, inclusive, na época que a gente fez o estudo, foi pensando na distribuição de proventos do mercado local, né? uhum, Porque os ETFs iam começar a pagar dividendos, como que ia funcionar se ele acompanhasse um índice que o Ibovespa, a gente não tira o dividendo dele da conta. Então a gente tem que calcular um outro índice que chama índice Price Return. uhum. Mas a gente já fez esse estudo nessa época e não tinha. O argumento que a gente escutou, Geraldo, foi que você ficar perto do índice para as assets lá de fora, ele é um mecanismo de venda. Então você tem isso naturalmente, é um mercado meio que se ajustando, né? Você fala assim, pô, você precisa fazer isso, senão você não vai vender o seu ETF, porque se na hora que você mudar Sim, o seu aham, track estiver grande, você fala, cara, não vou comprar isso aí. entendi. Não, interessante. Uma outra pergunta bem interessante também agora, Enio, com relação até à viabilidade de índices, né? A gente poderia dizer que talvez a liquidez seria o fator mais importante na hora da construção do índice. Digamos, a primeira coisa que seria observado, cara, temos liquidez para conseguir negociar esses mercados, esses ativos? Poderia dizer É, que talvez seria a liquidez? esse daí quando você vai fazer ali, vai.
começar a cozinhar na sua casa e você vai ver se tem tudo o que eu preciso, Tem sabe? sal, O macarrão. cozinha, sal, É, açúcar. exato, o macarrão tá aí, molho de tomate, é isso. Se não tivesse, fala, pô, eu preciso. Não vai dar, eu preciso ir no mercado, preciso rever o que eu vou fazer, preciso adaptar. Sabe, é o insumo básico, você ter a liquidez. Só que eu vou chamar a atenção aqui para um tipo de índice que é muito, muito, muito. Demanda muito da gente internamente de custo de observância, que são os índices ESG. Os índices ESG, eles carecem de muita atenção, muito cuidado, porque a gente está elencando empresas num tema muito delicado da sociedade, né? Então, por exemplo, o Uhum, Idiversa. A gente conseguiu fazer o Idiversa somente, né, quando a CVM começou a obrigar as empresas a reportarem alguns dados. Porque senão a gente, não, a gente tentou mapear nas empresas, olhando o balanço, algumas informações de diversidade no board, no quadro de funcionários, só que a gente não conseguia. Então, a gente teve que se adaptar muito, muito, muito. Então, é isso aqui. A liquidez é o fator preponderante. Aí você tem outras narrativas de outros índices, e aí colocando o ESG aqui como um fator super relevante, como um diferencial aqui, um custo de observância, um cuidado gigante que a gente tem que ter. uhum. E assim, se a gente for pegar, a gente está falando muito do Ibovespa, quando a gente faz as nossas análises aqui de exposição, o Ibovespa, sem dúvida, é o primeiro índice que a gente tem aqui, mas o segundo índice é o Easy. É o índice de sustentabilidade empresarial. É o que mais Rentabilidade. aparece na mídia, que é mais aparece, o que a gente é mais demandado para falar sobre. Então, Uhum. é, você imagina o cuidado que a gente tem que ter. As empresas ligam aqui para falar com a gente. A Vivo, há 2 anos atrás, fez uma propaganda baseada no ranking dela no Easy. Então, assim, para você terem dimensão de como que Ah, é nossa, o cuidado que tem que ter deve importante ser grande, o então. cuidado. E assim, eu me sinto muita tranquilidade para falar isso, porque a B3, quando eu olhava de fora, antes de vir trabalhar na B3, eu olhava e falava assim, pô, essa empresa tem uma governança muito legal, né? Tinha trabalhado em empresas muito boas já, Itaú, né? Santander, algumas empresas muito bacanas. Mas quando eu vim para cá, eu falei, cara, que governança absurda, né? É muito forte. Muito forte. Então, assim, é bacana estar numa instituição que tem isso daqui, que entrega isso, que tem esse zelo, sabe, com os dados, tem esse zelo com o ranking que ela vai soltar no mercado, sabe a importância daquilo pro mercado. Então, Vocês Uhum. conseguem quantificar a parada que às vezes a pessoa só vê a propaganda, não é nada propaganda. Vocês conseguem pegar os números e falar, ó, essa empresa realmente faz o é, trabalho correto, tudo mais, etc. E daí é, que também é quem quiser isso. investir nesse tipo de empresa também é possível, porque vocês criaram esse índice, né? É isso aí, tá entregando realmente, sabe? É bem, bem bacana. Tem que ser valorizado, sabe? Então, assim, você tem os recortes que a gente faz. Então, por exemplo, os recortes de dividendos, a gente tá realmente pegando empresas boas pagadoras de dividendo. Não é assim uma janela curta. Você pega o IDIV, é uma janela de 3 anos. O Ibov Smart Dividend é uma janela de 6 anos. 6 anos, né? Ponderados de forma que a gente tira aqueles que são outliers, a gente privilegia a recorrência no pagamento de dividendo. Quem está olhando aquele recorte, está olhando empresas boas pagadoras de dividendos. Quem está olhando o Easy está olhando realmente empresas que são imbuídas nesse itinerário aqui de sustentabilidade. E eu estou falando de todos os nossos recortes aqui de empresas que a gente tenta traduzir aqui para o investidor. Pegando esse negócio do índice, é o seguinte, que eu vejo que alguns ETFs acabam. Índice não acaba, posso falar que é porque o custo de manutenção também é baixo, diferente de um ETF, que de um ETF às vezes tem um custo maior do que manter o índice, ou não, estou viajando, também tem um custo elevado de criar um índice e manter esse índice e tudo mais. Você está certo, você está 95% certo. O custo de manter um ETF é muito maior do que o custo de manter um índice, porque um ETF você precisa de time, equipe, é, fazer a compra e venda do ativo, ele é muito, muito caro, né, nesse sentido, comparado com o índice. Só que você tem, se você estiver falando de índices ESG não são baratos de ter na prateleira, tá? Eles são índices que foi o que eu falei para você, o custo de observância dele é alto, o custo de rebalanceamento dele é muito alto, porque você envolve cálculos, envolve consultoria, envolve fornecimento de dados, então tem uma dinâmica aqui bem relevante, tá? E tanto que assim, os nossos índices ESG, eles muitas das vezes são índices ancorados aqui na própria dinâmica da instituição B3. A B3 acredita nesses valores, ela acredita nesse aspecto. Então, assim, a gente às vezes lança índices ESG, Kobuchi e Geraldo, com essa dinâmica de dar referência para o mercado. Não necessariamente a gente vai ter um produto, a gente não vai monetizar isso aqui, mas a gente vai ter uma referência boa do mercado. Se a gente conseguir monetizar, ótimo.
mas senão o mercado já vai ter aqui. Então, um, um bom exemplo disso é o índice GPTW. A gente tem um índice GPTW de empresas brasileiras. O que que acontece? A gente não tem nenhum produto atrelado, mas a gente acha incrível ter ele na prateleira para ilustrar empresas que têm ali uma chancela da GPTW, que é uma instituição global que faz essa avaliação de bons lugares para trabalhar. Então, tudo isso é um ecossistema que a gente tenta manter e passar esses valores para frente. Não, legal, interessante. Eu imagino o cuidado que tem que ter, né? Digamos, um índice como esse de sustentabilidade que tu mencionou. Vocês estão lá, digamos que mais ou menos elencando qual que é a empresa que tem a melhor sustentabilidade. Daqui a pouco, por algum erro, digamos, de análise do time, colocar uma empresa numa posição abaixo e ela vai questionar vocês, pô, mas que história é essa? Então tem que ter todo um cuidado na análise, no rebalanceamento, de onde colocar. Por isso que eu entendi, agora eu consegui captar por que que é tão caro, digamos, manter um índice desse, né? Existe realmente todo um cuidado na hora de realmente qualificar, né, digamos, a empresa. E quando eu falo custo de observância, você imagina o seguinte, Geraldo e Kobuti. Você tem uma empresa dentro do índice, né, nosso aqui do ESG, não importa o termo, e aconteceu alguma coisa com essa empresa. Aconteceu alguma coisa que feriu as normas ali que a gente entende importante ali do tema ESG. O que você vai fazer? Então, assim, você vai ter que analisar, vai ter que fazer um dossiê. A gente faz um dossiê gigante aqui, passa Aham. por um monte de comitê aqui para fazer uma avaliação. A gente tem, inclusive, no nosso manual escrito ali, né, que a B3 pode, esse é o exclusivo critério, excluir ou alterar o índice Uhum. para manutenção do que o índice propõe a fazer. Então, se eu tenho uma empresa que, por algum motivo, teve algum problema e a gente precisa excluir, a gente vai passar por esse processo, que é um adicional do custo de observância. Eu falei o custo de observância da recorrência do rebalanceamento, mas ainda tem esse daqui de ficar analisando. A gente contrata uma ferramenta que fica monitorando as empresas. Se uma empresa, Uhum. se tem um problema ESG, ela vai pontuar, vai chegar uma coisa no meu e-mail do time ESG da B3, para a gente poder se reunir e falar, gente, está acontecendo isso, vamos fazer um dossiê, aciona os executivos. Então, assim, não é tão simples quanto parece, mas é muito gratificante. É muito, muito, muito bacana. No Interessante, mercado, essa informação realmente eu não sabia, desse custo elevado para manter um índice ESG, né, ter esse selo, essa chancela ESG, eu não tinha essa ideia dessa dimensão que era, né, desse trabalho que era realmente para conseguir deixar esse índice de pé. e agora entrando num papo mais nebuloso, que a gente sabe que o mercado financeiro nem tudo são flores, né? A gente vê que tem muita treta. E eu acho que toda empresa gostaria de estar no Ibovespa, por exemplo, né? Porque, pô, se está no Ibovespa, o cara investe no ETF, ela tá lá, ela vai meio que crescer junto. E tem alguma. Não estou falando para você citar a empresa, mas tem alguma empresa que você, pô, Enio, a minha. Se você fazer certinho o cálculo, me coloca aí, ou então, ó, eu acho que a regra tá errada aqui. Se você seguir essas, fazer esses ajustes, eu consigo entrar. Vamos Fazer por uma matemática. Barbacoa. Exatamente, alguma coisa assim? A gente tem isso também, esse aspecto de governança que eu citei anteriormente, que traz muita tranquilidade para a gente em todo o processo, né? Toda a metodologia do Ibovespa ela é aberta. Se você entrar no site da B3, você vai conseguir fazer o cálculo dela e de passo a passo, em toda etapa, até você chegar na composição da carteira, que a gente vai ter um possível rebalanceamento. E todas as empresas que vão entrar e que vão sair. Então, não tem segredo. A gente não sofre esse tipo de atuação, porque a metodologia é muito robusta, a gente tem tudo isso, o mercado faz essas contas, então assim, a gente tem, eventualmente, players do mercado, não estou falando de empresa, mas players do mercado falam, poxa, na minha conta aqui não ficou assim, a gente fala, pô, você tem que truncar na oitava casa, sabe, essas coisas? Matemática ali pura ali, a gente tem algumas conversas dessas com o mercado, com algumas assets que fazem esse tipo de análise. E tem o outro aspecto da própria governança da B3. Isso daqui não é uma decisão unilateral, entendeu, Kobuchi? Isso aqui é uma decisão que envolve muito, que envolve comitês, que envolve uma análise detalhada. A gente tem uma área exclusiva que é dedicada a fazer a rebalanceamento do Ibovespa. Essas informações não saem da B3 e elas não saem de um núcleo específico. Então, assim, a gente tem as prévias da carteira, né? A gente solta 3 prévias antes da carteira oficial. Essas prévias são usadas aqui dentro e são trabalhadas com um zelo muito grande. Então, isso daqui me deixa muito tranquilo. Então, a gente nem sofre esse tipo de situação, sabe? A gente não tem nem espaço para esse tipo de abordagem, para a gente receber um tipo de situação, ou de alguém, ou alguém vir perguntar. É, Uhum. assim, acho que tá bem longe desse aspecto, Ah, sabe? legal. Ótimo. Coelho, mudando um pouquinho de assunto agora, digamos, falando, existe alguma exclusividade no lançamento de um índice?
porque foi um fato curioso que a gente teve agora acho que nos últimos meses aqui no Brasil, a gente teve vários ETFs que replicam basicamente um Tesouro Selic, né, títulos pós-fixados. E a B3 tem um índice também, que é o Tesouro Selic B3, que acho que inclusive acho que é do ETF da Nubank, né, que está replicando, se eu não me falha a memória. Tem É alguma isso aí. diferença desse índice para os outros índices, ou na prática vai ter uma performance realmente muito semelhante? E existe uma exclusividade, porque não seria mais fácil todos escolherem, digamos que o mesmo índice? É, a gente tem, e aí mundialmente falando, a gente tem, por exemplo, índices que mensuram mercados de forma muito similar. Então, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos o S&P 500, só que você tem outros tantos índices que mensuram o mercado americano de uma forma ampla. E esses índices têm uma correlação muito grande, quando você está falando de um índice amplo. E é natural, né, que você tenha esse tipo de situação. Eu sou um provedor de índice e existem outros provedores de índice no mercado local. Eu vou dar uma estatística para vocês, não sei se vocês sabiam disso, mas eu estava levantando alguns dados aqui para a gente poder trocar uma ideia, né, e debater. A gente tem mais provedores de índices do que gestores de ETF. Vocês sabiam disso daí? Aqui no Se você Brasil? pe... No Brasil, se você pegar hoje, lá dentro do site da B3 tem um lugar que tem todos os ETFs listados na B3 e tem o provedor de índice. Filtrem lá para vocês verem que vocês têm mais provedores de índices do que Essa gestores. informação é nova, eu não sabia. Que me A veio gente aqui o tem, nome de umas 5 provedoras, acho que talvez mais famosas, né? a Mas para mim gente são só tem, dessas. ó, na conta que a gente fez aqui, acho que estavam 21, 22 gestoras e dá na casa de 23 a 24 provedoras. E aí você tem Caraca. Interessante. 24 empresas tentando se posicionar no mercado. E eventualmente a Aham, gente vai lançar. É como se fosse o Guaraná, o Coca-Cola. Você tem um monte de gente lançando produtos similares. Quem que aham. vai ser melhor? Aí que é a sua pergunta que você fez pra mim. Pô, não é tudo igual? Não é tudo igual. A gente não lançou um produto igual. A gente lançou um produto muito melhor. E eu tô falando, obviamente, que a gente está evoluindo. A gente olhou o que tinha no mercado, a gente evoluiu. As pessoas vão Legal. evoluindo. Eu tento acompanhar o ritmo das evoluções e a gente também tenta melhorar ao longo do tempo. Mas, por exemplo, quando a gente fez o nosso índice, ele está sendo usado pelo Nuacet, um ETF bem bacana, se eu não me engano é o NCDI 11. Isso. Você consegue. O que que a gente fez? A gente não pegou de qualquer forma as negociações de tesouro, de títulos públicos. A gente pegou os vencimentos mais líquidos. Por quê? Porque é onde tem um spread menor. Então, Hum, olha que interessante. A gente não faz. Foi o primeiro índice que não fazia o rebalanceamento mensal. A gente fazia o rebalanceamento trimestral. Por quê? Porque a gente notou o seguinte: eu tenho pouco ganho de fazer rebalanceamento mensal. Vamos fazer trimestral que diminua o custo de turnover. E aí, olha só, o índice, a rentabilidade pode dar a mesma, mas para o gestor o custo começa a ficar muito menor. Então a gente fez essa conta. Quando eu falo para você os detalhes que a gente fez, foi essa conta. Falei, ó, se eu colocar os custos aqui, quanto vai ser a minha rentabilidade? Cara, minha rentabilidade já era melhor por conta desses aspectos do spread que a gente pegou e etc. Eu tô falando do índice pós-fixado. Que você fala o seguinte, pô, como eu vou fazer uma limonada com esse limão aí? A gente fez. A gente foi atrás, pegou os vencimentos que necessariamente tinha uma maior liquidez. A gente faz isso cada trimestre, tirou o aspecto de turnover. Para quê? Para quando o gestor for fazer toda a dinâmica dele, ele ter um custo muito menor. O nosso turnover nas análises que a gente fez, com os índices que tinham no mercado, era 2 vezes menor. legal, Era muito interessante. menor. E é um custo difícil de ser mensurado, né? Digamos, até mesmo para Não, o investidor comum, né? Esse muito, spread ali da compra. mas o que que acontece? Quando que o investidor vai ver isso? Com a cota do ETF. A cota do ETF não vai mentir, ela vai entregar isso aqui, ela vai entregar esse valor. Ao longo do tempo as coisas vão acontecer. Óbvio, aqui, Geraldo, que a gente está sempre se desafiando. Sempre desafiando. A gente tem uma equipe de renda fixa aqui. Né? Aliás, o time aqui da B3 é incrível, incrível, incrível. O time tanto de operações, o time aqui de research, pessoal muito capacitado. Eu só não vou falar o nome completo, porque o pessoal pode tirar eles daqui. Então eu vou deixar eles aqui quietinhos. É O pessoal verdade. manda muito bem. Então a gente tem um time aqui de research, tanto de renda fixa quanto renda variável, que a gente está sempre se discutindo. Cara, o que dá para fazer mais? O que dá para fazer mais? E aí a gente vai ao longo do tempo melhorar. A gente já viu algumas coisas que dá pra gente melhorar, a gente vai melhorar. Isso eu tô falando de TPF. Cara, os nossos índices de TPF, que a gente vai deixar a prateleira completa, estão muito legais. Muito bacanas. E a gente vai ter, eu costumo brincar aqui na B3, que a nossa área é uma empresa apartada, é a B3 Índices. A nossa área vai ser muito vocal.
A gente vai ser muito vocal do ponto de vista de falar mais sobre os nossos índices, defender os nossos índices, defender porque que o Ibovespa ele é um bom índice. Ele é um bom índice, que é uma das coisas que a gente sempre escuta no mercado. Poxa, o Ibovespa vai concentrar? Não. O Ibovespa ele é um bom índice. O mercado brasileiro tem algumas nuances que o Ibovespa retrata. É aquele negócio, o neném tá doente, você quer jogar o termômetro fora. Cara, o termômetro tá marcando o que tem que marcar, né? Então, assim, Exato. a dinâmica dos índices similares vão existir e a gente vai sempre procurar aquele diferencial para quando a gente sentar na mesa com o investidor, a gente conseguir falar, ó, e o gestor também, né? Porque ele vai estar na linha de frente, ele conseguir falar, ó, Aham. meu tem isso aqui, ó. O meu agrega mais. Essa conversa sobre o Ibovespa eu já tive com várias pessoas, né? E a minha resposta é sempre a mesma. Digamos, cara, o Ibovespa ele cumpre exatamente o seu papel, que é retratar o mercado brasileiro. Ah, mas o Ibovespa é muito concentrado em commodities e bancos. Cara, mas é o mercado brasileiro, muito concentrado, as maiores empresas são de commodities e bancos, então não tem como fugir muito disso, né? Perfeito. E olha só que interessante, tá? Falando um pouco do Ibovespa aqui. A gente tem um cap hoje de 20% dos ativos, então nenhum ativo pode ter mais de 20%. A gente não bate esse cap há muito tempo. O máximo que a gente teve é uma empresa com 11%. E a gente tá sempre revendo. A gente fala, pô, será que eu tenho que ter um cap de 10 no Ibovespa? Será que eu tenho um cap de 7,5? De 5? A gente tá sempre se perguntando. Então, isso é natural do processo de evolução do índice, e é natural de Uhum. você. Um índice amplo. E esse é um erro que as pessoas cometem, né? De falar o seguinte: ah, qual que foi a rentabilidade do Ibovespa vis-à-vis o meu índice que eu construí aqui, X? Querido, o Ibovespa não é para isso. O Ibovespa ele é um índice amplo para falar com o mercado como um todo. Ele é, ele é o IPCA, ele é um índice amplo. E aí, se você está falando, pô, qual que foi a inflação em um determinado nicho da economia. Ah, é diferente. Você tem que ponderar diferente. Inclusive, a gente tem aqui índice suficiente para se alguém tiver interesse em comparar, que compare com o índice devido, né? Fala, pô, se eu vou comparar com o índice Smart, que compare com o nosso índice Smart. Dividendo, compara com o dividendo. Que aí a coisa fica melhor, a gente evolui a conversa, né? A gente vai para o próximo patamar, né? Mas E muita gente mete pau no Ibovespa, falando que não rende nada, vou montar minha carteira de ações. Mas os gestores ativos aqui, ó, mais de 80% não conseguem bater esse índice ruim aí, né? É impressionante de falar. é, vocês conhecem melhor do que eu o Spiva, né? Que é um grande relatório que a S&P solta, que ele compara a indústria indexada e a indústria ativa periodicamente, que ele faz uma análise do retorno ali dos índices vis-à-vis o retorno de alguns dos gestores e que mostra, né, que é muito difícil bater um índice amplo. Então, essa um aspecto muito interessante do mercado, né? E para quem não conhece, vale a pena pesquisar, né? SPIVA tem todo esse relatório explicando um pouco do que o Kobuchi falou aqui com maestria. Vou tentar pegar umas novidades do Enio aqui agora. Vamos lá. Pô, O Enio, todo mundo sabe que o Brasil é o país da renda fixa, né? Eu acho que talvez seja o grande ponto de inflexão que eu digo assim entre os ETFs. Eu acho que é ter mais opções de ETFs de renda fixa, né? Que o brasileiro adora. O que vocês acham que limita um pouco, certo, o lançamento de novos ETFs de renda fixa, ou até mesmo a criação de ETFs de renda fixa? Porque hoje grande parte dos ETFs que nós temos no mercado está muito concentrado em títulos públicos. A gente tem poucas opções de crédito privado, tivemos algumas coisas lançadas agora até de títulos bancários, né, como letras financeiras. É somente a liquidez mesmo que atrapalha, porque eu acho que, e até se puder adiantar, como que está a previsão para esse ano para o mercado, se tem coisa nova saindo, desenvolvendo índice de renda fixa. Primeiro falar que o mercado tá evoluindo, né? A gente teve, como você mesmo mencionou, tem alguns ETFs sendo lançados com debêntures, né? Captação bancária, que já é muito bacana. Você começa a abrir um novo leque. Acho que é uma provocação que existiu ano passado. A gente lançou o nosso índice, que é muito legal. Um dos índices mais legais que a gente tem hoje na nossa prateleira é o índice Ultra Qualidade do DI. É o índice de debêntures de ultra qualidade. Que ele pega, olha que interessante, né? Ele pega debêntures que são aceitas em garantia pela B3, aceitas em garantia pelo Banco Central e tem uma alta classificação de risco, né? Então, assim, a melhor classificação de risco possível. A gente pega essas três nuances para compor esses ultra qualidades, né? Então, a gente já lançou do DI, Então, o o Margem que 11 esse, né? é o Margem 11. Isso. E isso, o que traduz para o investidor? Lembra quando a gente falou aqui durante a nossa conversa? Debentures é muito complexo para o investidor, pessoa física, comprar uma debenture, porque às vezes o ticket médio para você comprar uma debenture é muito alto, 50 mil, 100 mil.
Mas quando você entra nesse ultra qualidade, no mar de 11, você está comprando várias debêntures ali dentro que tem uma qualidade muito alta. Então, é um produto muito legal, obviamente, para quem tem aquele apetite de risco, para quem sabe o que está fazendo. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, muito importante frisar isso. Mas é um índice muito bacana para o investidor conhecer. Tá? Então, acho que abriu um pouco a fronteira aqui. Nossa, a gente, inclusive, iniciou a renda fixa com esses debêntures. A gente lançou os nossos primeiros de TPF ano passado, letra financeira que a gente esmiuçou um pouco aqui. Tem muita coisa no pipeline. Muita coisa. Renda fixa, inclusive, é o ano que a gente vai acelerar muito. Com, assim, uma dedicação muito forte do nosso time. Com promoção dos índices e, consequentemente, dos ETFs. A gente vai estar muito mais é, é, provocando o mercado em relação a isso, provocando vocês, é, tentando emplacar aqui campanhas de marketing específicas para esse assunto, junto com a mídia. Então, vai ter muita coisa bacana, sabe? Que a gente vai soltar. Eu não consigo falar ainda o índice cravado, mas vai ter muita coisa bacana. Assim, acho que esse ano vai ser um ano que a gente vai lançar mais índices da história, né? Foi ano passado e provavelmente vai ser, esse ano a gente vai bater ano passado. Crédito privado, na minha visão, é só via índice, via ETF, porque fazer CRI, CRA, debêntures, não tem nem a garantia do FGC, eu acho um altíssimo risco. Eu acho que você tem que estar super diversificado Abre nesse mão da tipo de. liquidez, trava o dinheiro para 10 anos. Cara, o ETF tem liquidez D mais um, bonitinho ali, gerencia teu Exato. risco, vários emissores. É bem interessante, bem interessante. E aí, essa composição que a gente fez, né, de olhar essa qualidade, né, dos debêntures. Esse foi um índice que a gente passou muito por essas etapas que eu falei para você, de olhar a base de dados, de olhar a liquidez. Foi um baita exercício de liquidez. Porque, olha só, eu fiz vários filtros aqui. Eu fiz liquidez, fiz filtro do Banco Central, fiz filtro da B3, fiz filtro de crédito de risco. O que que sobra? Sobra ação suficiente, sobra debênture suficiente aqui para fazer o índice? Sobrou um universo que a gente olha. Ah, aqui tá interessante, consigo fazer o índice. Então, essas nuances estão dentro desse métier aqui. E tem um outro também aqui que vale a pena falar, que a gente falou pouco, que é o VIX, né? Que a gente lançou também recentemente. O VIX é um índice muito legal, muito legal. Índice de O VIX volatilidade. é o índice do medo? É o índice de volatilidade. É isso aí, o É o índice de índice de volatilidade, volatilidade, também conhecido como conhecido índice como do índice do medo. medo. A É. gente tenta não falar que é o índice do medo, é o índice de volatilidade. Mas foi apelidado assim, né? Esse modo carinhoso, né, do mercado. E ele é um índice. Lembra, eu falei aqui que uma das coisas que eu mais gosto do universo de índice é como ele retrata o comportamento humano. Ele pode, obviamente, ele Legal. pode retratar coisas muito simples, que é a variação de preço, é simples entre aspas aqui, tá? E também coisas muito complexas, que é o VIX, ele tá medindo qual que é a percepção do investidor para a volatilidade do Ibovespa daqui 30 dias. Olha que incrível que é isso. Cara, através ali de. Obviamente tem muita conta por trás, né? Quem conhece aqui o modelo Black and Scholes ali é muito nessa linha, né? De você isolar as variáveis e separar a volatilidade que está sendo negociada nas opções. Aí você pega vencimentos específicos. Não vou entrar muito no mérito aqui, mas é muito legal, né? Porque. E aí eu convido quem tiver um pouco mais de interesse, olhar o VIX ali. A gente tem um site dedicado junto com a SAP, que é a nossa parceira, né? Para o desenvolvimento de alguns índices. Ela tem ali, inclusive, qual que é o limite do VIX, assim, o limite que eu tô falando assim, quais são os estágios do VIX, né? A volatilidade brasileira histórica do Ibovespa é entre 10 a 20%. Então, se o Ibovespa estiver nessa casa, é normal. Aí ele passa de 20, aqui é moderado, aqui é alto, ele vai fazendo isso. Aí você pega o gráfico da pandemia, que teve história, porque a gente tem o nosso backtest, não vai até a pandemia. Você pega no mercado americano, foi a maior alta da história. É assim, Aham. super interessante. Depois a segunda maior alta da história foi no subprime. E aí tem uma curiosidade também, tendo muito contato com o pessoal ali da CBOE, que é a detentora da metodologia do VIX, junto com a SAP. Eles falaram que eles calculam o VIX há muito tempo, né? Desde a década de 90. Só que ele ganhou muita popularidade no subprime, na crise subprime. Porque alguns bancos estavam muito posicionados no subprime e realmente tiveram que arcar ali com as consequências. E teve alguns bancos que passaram meio ileso, mesmo tendo posicionado. Mas eles também estavam comprados no VIX. E o VIX estourou e ele ganhou dinheiro no VIX e Estourou. conseguiu pagar a conta aqui. Aí foram perguntar para alguns bancos, mas o que que você fez? Ele falou, não, eu estava comprado no VIX aqui. Aí ele ganhou muita popularidade, ganhou notoriedade, tanto que ele é um ativo muito negociado lá fora, o futuro, né? A B3 lançou o nosso futuro do VIX aqui no final do ano passado, em dezembro. Estamos trabalhando para ele ganhar cada vez mais tração. E ele é um produto incrível, porque ele tem, ele tem uma correlação negativa com os principais índices, que é muito difícil você achar. Porque o que acontece? O que você vai achar muito no mercado?
Ativos correlacionados. Quando você tem uma queda abrupta, geralmente, de todos os ativos. E todo mundo tá mesmo Uhum. balaio. O VIX, ele caminha no inverso, né? Então ele tem ali uma correlação negativa, se não me engano era 0,07 que a gente calculou da última vez. 0,7, 0,8, Ah, menos O 0,7, menos dólar e o 0,8. Ibovespa, o dólar e o Ibovespa também tem uma, historicamente, uma correlação um pouco negativa. Tem, mas ali é quase, ali é quase que Neutra ali, digamos assim. se você tem momentos que você ainda pode vivenciar uma queda do Bovespa e aí o dólar não ir para o caminho que você gostaria. No VIX você tem, ele é mais acurado, sabe? Sim, Essa noção de uma queda abrupta com um aumento expressivo do VIX. legal, legal, hoje, uma hora e bacana. meia, eu botei o ticker do VXBR11 e não consegui comprar no meu home broker aqui. Mas peraí, você comprou o VXBR do futuro. Você É. queria comprar o futuro? É que o Não, eu queria VXBR é o comprar. índice. Eu queria comprar. Então, eu não consigo Mas eu, comprar. Eu consigo visualizar o índice. Não tem um negócio para eu comprar esse índice do medo. Então, mas é porque o que que acontece, tá? São os passos. Quando a gente está falando do o VIX, ele é um índice muito peculiar, porque ele é um índice baseado em várias nuances, em várias contas matemáticas que é muito difícil uma pessoa, um gestor replicar, muito difícil. Então, o que Uhum. que a gente fez? A gente constrói o futuro. Agora você tem um futuro lastreado no nosso índice, tá? O futuro está sendo negociado. O futuro ganhando liquidez, a gente vai criar um índice sobre o futuro. Ah, Aí o tá. Ainda não gestor tá vai criar um pronto. ETF. Ah, Aí entendi. vai ter um ETF. Então a gente está indo por etapas. Vai chegar Ainda por não lá. tá. etapas, por etapas. Ah, tá. Eu falo assim, deixa eu ver qual é que é, né? Eu dei uma pesquisada, deixa eu ver como que funciona O isso, Kubut mas está ainda. querendo se proteger de alguma coisa aí. Mas, Não, é o só pra Kobuti, ver, mano. Ah, mas no mercado americano você já tem alguns ETFs que seguem o VIX lá de fora, entendi. tá? Tem, né? Tem, acho que tem até ETN, se eu não me engano, que segue o VIX, replica o VIX. Mas aqui vale um adendo específico, assim, pô, eu tô falando super bem do VIX, eu acho o índice incrível, como ele retrata o comportamento humano, né, a expectativa do futuro, acho incrível esse aspecto, mas vale a pena reforçar aqui. Não é um produto trivial, assim, invistam com Exato. cuidado, procurem um especialista. O VIX não é para estar na carteira de qualquer um. Tem que saber. Ele tem um aspecto aqui que eu vou falar em voz alta aqui, mas depois o Kubut com maestria e o Geraldo vão poder explicar para vocês. A série dele é estacionária. Então, quando você está comprando o futuro, que o gestor faz isso, ele tem um custo de carrego que faz com que a cota vá perdendo valor ao longo do tempo, depois ela É, exploda. Então, putz, assim, tem um cuidado aqui gigante que a pessoa tem que saber, tem que absorver, tem que falar, pô, isso aqui é realmente para mim, entendi o produto. time Não, decay. Então, exato. tem que ter, antes de investir, tem que ter passado numa prova super difícil, tipo uma pista preta para esqui, assim, não é para qualquer um que fica nessa pista aí, não. Senão você vai se machucar. Não, só Boa, boa. reforçando para a audiência aqui, tudo que está sendo falado é a título de curiosidade, não é nenhuma recomendação de investimento. É isso aí, reforçando isso aí, meu querido. Exatamente. Show. Posso entrar nas perguntas aqui do. Tipo, o ETF mais conhecido da B3 e Bovespa, certo? E o Certo. mais subestimado? Aquele que só puta, esse tem um puta de um valor e a galera aqui não tá enxergando o valor nesse daqui, mas. Eu falaria alguns que eu acho que o investidor precisa ter ali para analisar de forma recorrente, tá? Os nossos índices de dividendo que tem ETF, tá atrelado. Precisa analisar, precisa estar próximo, porque acho que é um aspecto importante. O nosso índice de ultra qualidade que eu falei aqui, que já tem um ETF, precisa ficar de olho. O TPF também, o Tesouro Selic, que a gente lançou, precisa ficar de olho. É um que dá para você, com tranquilidade, comprar um produto bom. Então, assim, acho que tem alguns índices aqui, tirando o Ibovespa, que vale a pena. E dá para abrir um pouco mais o leque. Se você é um investidor, poxa, eu gosto desse recorte ESG, aí você tem algumas alternativas interessantes aqui, tá? Se você tem, por exemplo, o iDiversa, que fala sobre diversidade no quadro executivo e no quadro de funcionários, né? Tem o ICO2, tem o Easy. Então, você tem uma gama grande desse aspecto de ESG. Quando a gente está falando aí, pessoas que gostam do universo do agro, a gente tem o índice do agronegócio. Empresas voltadas para o setor agro no mercado brasileiro que tem um ETF específico. Tem também dois de commodities. A gente tem um que acompanha o preço do boi e o preço do milho. Poxa, que estão ali. Então, se você quer ter exposição a esse tipo de indicador, pô, tá fácil, né? Ao preço do boi, ao preço do milho. Você conheço, moro no interior, gosto desse universo, conheço essa dinâmica do preço do boi, conheço do milho. Ao invés de comprar o boi, pode comprar direto o ETF, vai estar exposto. Um outro que é
que é super bacana também, que a gente acabou de lançar, que foi o do ouro, né? A gente acabou de lançar o índice do ouro aqui no mercado brasileiro, o IF Gold, então assim, que já tem alguns ETFs que foram lançados, né? Também um aspecto ali que é usado historicamente para proteção, lembrando uma recomendação de investimento, procure um especialista, mas tá ali, tá na prateleira. Então, acho que tem uma gama grande aqui, Kobuchi, de possibilidades, né? Assim, eu falei Moleque, alguns aqui para. até do medo você tem, porque índice de renda fixa, de renda variável, os caras criam até índice do medo. Eu fico imaginando a criatividade que vocês vão lançar aí daqui para frente. E eu achei legal a sua maneira de você pensar, que é o comportamento humano. Exatamente, Achei tipo, legal também, gostei bastante dessa analogia. bem legal mesmo, que não tinha pensado. Eu falei, puta, é exatamente isso. Mas um, é o mais famoso, é o Ibovespa, mas eu quero saber do Enio, quando chegou, qual que ele mais se orgulha de ter participado do lançamento? Um Puta, olha só. para ele, cara, Não eu é para participei passar a desse cara aqui, lista, ó. é para falar assim, ó, Esse é esse meu filho daqui aqui. é exatamente o meu filho da B3 aqui, minha filhinha da B3. Pô, Kobuchi, é sacanagem essa pergunta. Ó, é sacanagem essa pergunta, tá? Já vou dizer. Porque é que nem filho. Você fala, pô, qual filho você prefere? É difícil Ah, você é falar isso. verdade. É difícil. Você Boa, fala, boa, boa. pô. Mas sim, eu vou responder, tá? Não vou me mentir, vou responder. Cara, Bom, como a minha mãe é deficiente visual e o índice de diverso, ele tem esse punch, ele quer incluir aspectos de deficientes ainda, a gente está estudando alguns aspectos. Eu vou no índice de diverso, foi muito emocionante estar ali no lançamento dele, naquela dinâmica específica, falando de diversidade, que também tem esse aspecto de deficientes. Então foi. Ali foi, pô, esse daí eu mandei pra minha mãe. Falei, pô, mãe, olha aqui o que a gente tá pô, que lançando. Ah, legal. legal, cara. Muito Então esse bacana. daqui foi emocionante ali, tá presente naquela cerimônia ali, foi um trabalho muito árduo aqui do time, com maestria de novo, mas foi muito, fico muito orgulhoso de ter participado desse processo. Boa. Bacana, cara. Legal, cara. Não, agora eu quero o que deu mais trabalho, que você ficou pé da vida Ah, é de ter verdade. puxado. Cara, o que Levou deu 3 anos para fazer. muito trabalho, pô, todos os índices SG deram muito trabalho, tá? Muito, ele tá numa prateleira, só que teve um que ficou na prateleira maior, que foi o VIX. O VIX deu muito trabalho, muito trabalho. Porque ele envolve a B3, a SAP e a CBOE, ele envolve você ter profundidade no book, ele envolve terceiros, vendors, terceiros para comunicação dos dados, ele está sendo calculado em real time agora, porque ele tem um contrato futuro baseado nele, né? Tem um shadow, tem aspectos de cálculo paralelo. Então, assim, esse deu muito trabalho, muito trabalho. Mas também foi maravilhoso participar dele, né? Pra quem, você imagina, pô, eu sou formado em economia, né? Gosto muito do assunto, gosto muito de comportamento humano. Pô, entender ele na vírgula foi muito bacana, né? Pra falar com propriedade, também foi outro gratificante, mas deu muito trabalho, muito trabalho. Mas que bom que Pô, saiu bonito na foto. eu acho que poderia no Jornal Nacional falar do VIX também, né, aqui do Brasil. Porque fala do beleza como tá a bolsa e como que a galera tá pensando daqui pra frente, né? Poderia A criar, percepção do investidor, né? ter mais punch de estar na mídia, porque é um negócio tão interessante, né? É isso, quanto mais exposição, mais awareness você cria no mercado, mais consciência que aquilo existe e que aquilo é bom, dá para ser usado no dia a dia. A gente, inclusive, quando fez o lançamento do VIX, a gente chamou os jornalistas aqui, a gente fez uma rodada de explicação do que era o índice antes do lançamento. E a gente vai fazer algumas outras, né? A gente tem isso aqui no radar aqui para passar isso aqui com eles, porque obviamente não é um índice trivial, é um índice complexo. Então a pessoa tem que saber o que ela está falando, ela não pode só repetir, ela tem que saber as nuances e tal. E dá, sem dúvida nenhuma, para explicar com calma. Vocês que são interlocutores ali da educação financeira, sabe que às vezes você pega um assunto complexo, dá para você quebrar ele em várias fatias e deixar ele mais palpável, mais amigável, né? Então, a gente vai chegar lá, devagarinho a gente vai chegar nesse estágio. Bom, excelente. Vamos pro bate-bola, então, para a parte final? Ó, agora vamos botar o Enio na fogueira aqui agora. É. Não, você vê que é tudo que ele vai saber tirar de letra aqui. Não é resposta longa, hein? É o que vem na cabeça, coisa de poucas palavras, se bobear uma Papo. palavra só. Vamos Tá lá. bom. Uma palavra para definir a gestão passiva indexada. Acessível. Um índice que você admira. O índice ultra qualidade DI da B3 de debentures, que tem o ETF Margem 11. Tá. E o ETF favorito, que não pode ser esse. Tem que ser outro. Eu gosto muito dos dividendos. Tá. E ETF subestimado. Eu acho que dá para aproveitar, acho que dá para aproveitar bem os índices, os ETFs de commodity. Então, são ETFs que dá para aproveitar bem, o investidor consegue tirar bastante proveito ali.
Boa. E um ETF ou índice que pede um cuidado ao colocar na carteira. Você precisa tomar cuidado para escolher qualquer ETF, qualquer ativo. Qualquer ativo você precisa tomar cuidado. Então, assim, procure um especialista para o que é muito conservador para mim, para você às vezes é agressivo. Então, Olha, tome você cuidado com saiu bem todos. sem falar o ETF. Você viu, né? Que ele foi político. Mandou muito, mas beleza. Se pudesse criar um ETF novo, qual seria o tema? Eu vou para os híbridos. Acho que daqui a pouco vai sair bastante. Eu vou no multimercado, multi-asset. Esse daí vão estar na ponta da língua do investidor daqui a uns anos. Boa. O maior mito sobre os ETFs que você já ouviu. Que não são acessíveis. Complete a frase. Quem não investe em ETF, Está perdendo tempo. um livro que mudou sua forma de investir. O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Acho que é o melhor índice para entender. Boa. O melhor livro para entender índice, para entender ETF, como essa história começou. É o E ele. Papa, né? É Não, e ele o nosso Papa. Bíblia, é a Bíblia é, da gestão passiva, digamos e assim. o que eu acho mais. Quando eu fui ler esse livro, e me permite aqui gastar um pouco de tempo Claro, claro. nessa narrativa aqui, quando eu li o livro dele, eu achei muito interessante, porque ele não tá dando só a opinião dele e os dados que ele construiu. Ele traz no final de cada capítulo um trecho que ele fala assim: não acredite só em mim. Ele traz uma frase de um especialista falando exatamente aquilo que ele estava falando. Porque assim, não acredita em mim. Eu tô falando que TF é bom, mas não acredita em mim. Olha o que esse cara tá falando, que é uma referência. Então ele traz vários investidores americanos, grandes investidores, que tem um histórico, né, do mercado de ações, que estão falando que ETF é um baita investimento. Um filme ou documentário marcante sobre finanças. Eu gosto muito do Big Short, do Grande Aposta. Grande Acho que aposta. ele explica bem o que foi o subprime de uma maneira muito didática, não numa pegada de documentário, mas numa dinâmica de filme mesmo. Acho muito bem feito. Ó, o mentor ou referência, vivo ou não, e não pode ser Ah, o John Bogle. não, mas aí fica fácil. Mentor ou referência fica muito fácil pra falar que foi minha mãe, cara. Minha mãe é minha referência, minha base, tudo, tal, etc. E Então aqui não tá, pode tá tranquilo família. isso daí. Não pode Ah, família. sensacional, sensacional. Assim, eu cresci na década de 90, então, assim, sem dúvida nenhuma, a dedicação, a persistência, a busca pela perfeição ali do Senna é uma das coisas que me tocou bastante ali e que eu olhando ali, esse cara realmente fez coisas muito bacanas e virou uma referência. Tá. O maior erro que o investidor pode cometer. A pressa. Tem que ter muito cuidado. Ele não precisa, o investidor, se você tem uma vida financeira que não está do jeito que você quer, você não vai mudar ela do dia para noite. É step by step, é cuidando do básico primeiro, do orçamento, depois avaliando investimento. Não existe almoço grátis, não existe investimento dos sonhos que vai te dar 200% em um ano, 100% em um ano. Vai devagar, as coisas, procura especialista. Então, assim, a pressa realmente pode dificultar a vida aqui de um investidor que está começando. Se suas filhas decidirem entrar no mercado financeiro, que conselho você diria para ter uma boa trajetória nessa carreira aí? Eu falaria para ela aprender muito programação. Acho que é um passo importante, programação. Eu estou pensando em entrar no mercado financeiro como todo, né? Porque a gente vive isso e, obviamente, os produtos financeiros. Então, a educação vai estar na linha. E aqui eu estou falando da base, né? Estou falando programação, matemática e economia. Então, assim, acho que essa vai ser a base que eu falaria para ela. Antes de fazer o primeiro investimento, sabe? Nada mais triste do que fazer um investimento naquilo que você não conhece. Você não consegue explicar o que você está investindo. Ela deve ser triste, viu? Em que ano bateremos R$ 1 trilhão em ETFs no Brasil? Vai acontecer o quanto antes. Acho que vai acontecer rápido. Olha, é isso que é a resposta de político, muito boa. Agora a última. Se pudesse dar um stop loss em algo no mercado, o que seria? Fake news. Acho que propagar informação errônea é uma tristeza, assim, não sabe, não fala, ou, assim, esteja aberta a discussão quando falar alguma coisa, eventualmente. Pô, eu fico muito chateado quando eu vejo alguém falando alguma coisa que não domina, ou falando uma coisa que não tem propriedade, ou não tem profundidade. É, Isso é um desserviço para o investidor, para o mercado brasileiro, que tanto carece de pessoas falando com A propriedade. sociedade como um todo também, né? É isso, é isso. Para fechar aqui, gostaria de agradecer, Enio. Muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, foi um super bate-papo, aprendemos bastante, muita coisa, nem tinha a mínima noção
né, Geraldo? Até o Geraldo, que é Foi especialista em legal, foi bem ETF, bacana. manja pra caramba, se surpreendeu aqui. Então, e para aproveitar, a galera, onde ela pode pegar mais informações? A B3 tem uma plataforma grande educacional, tá? B3 Educação, que o investidor vai ter acesso a muito material interessante. Então, para começar, vale muito a pena olhar essa dinâmica com carinho, né, separa um tempo, vai estudar orçamento, vai estudar os primeiros passos de investidor, vai procurar um especialista. Então, a B3 fornece esse B3 Educação. Tem o Bora Investir, que tem vários artigos interessantes ali para você começar a construir esse seu background de investidor. Esse é um passo importante. Quando a gente está falando de índices, e ETFs, a B3 é a principal fonte, então você entra lá b3.com.br, você vai ter uma divisão de índice específica na B3 no site, você pode clicar ali e ter acesso a todos os nossos índices. Tem uma pasta específica onde você vai baixar um Excel, tem todos os nossos indicadores ali e, consequentemente, os seus ETFs para você poder avaliar e ver aquilo que é melhor para você. Também tem uma seção de ETF que você pode ver os ETFs que tem no mercado, pode fazer comparativo, tem dentro do Bora Investir tem um comparativo ali específico para você comparar ETF. Então, a ferramenta tem para você poder dar esse próximo passo e conta com a gente também. Então, qualquer dúvida, se quiserem entrar em contato comigo, né, meu nome é aí no chat aqui, dá para você entrar no LinkedIn ali, me acessar, fazer perguntas, super à disposição. Esse aspecto de educação é prioridade para a gente, tá? Tá Excelente. legal, eu agradeço também a presença, ele foi muito legal o bate-papo, aprendemos bastante, com certeza, e estamos ajudando aí a desmistificar esse assunto, ETFs, índices aí para todo investidor brasileiro. Pô, muito, muito obrigado, Geraldo. Kobuti, mais uma vez, um prazerzaço estar com vocês de novo. Conto com vocês aí para cada vez mais falar desse universo, que vai sempre bom para o investidor. E conta comigo para as próximas empreitadas aí, viu? Forte abraço. Boa, valeu. Valeu.